Evangelho, sexta-feira, da segunda semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento com a meditação do 11º capítulo do Evangelho de São Mateus. E ontem ouvimos o belíssimo testemunho do Senhor a respeito de São João Batista. Ele é o Elias que devia vir. Ele é aquele que clama no deserto, a voz que clama no deserto: preparai, endireitai as estradas, as veredas, endireitai e preparai os caminhos do Senhor, pois Ele vem até nós e está presente no meio de nós. João Batista é o precursor, aquele que anuncia a vinda do Senhor, a chegada do reino dos céus, e recolheu um testemunho tão bonito dos lábios do Senhor. Não houve homem nascido de mulher que foi maior do que João Batista. Que grande elogio o Senhor apresenta, que grande testemunho, melhor dizendo, o Senhor apresenta a respeito de João Batista. E quando olhamos a vida de João Batista, ela é toda direcionada para Jesus. Recolhe do coração do Pai, vive por amor ao Pai, a missão que o Pai lhe confiou por amor a Jesus, para levar todos os homens até o Senhor, para conduzir todos os homens até o reino dos céus, até o ingresso no reino dos céus. E falávamos um pouco ontem a respeito dessa nossa missão, desse nosso chamado também, de conduzirmos os homens e mulheres até Deus. Como João Batista, e falávamos ainda desse mesmo argumento em outro momento no início do nosso advento, como ele conduz e como somos chamados a cumprir esse papel de conduzir até Cristo. Ao término desse discurso, o Senhor, então, se voltando para a multidão, diz: com que posso comparar essa multidão? E pegando uma imagem do seu tempo, as crianças que jogam na praça, estão sentadas na praça a desafiarem-se mutuamente. Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. O Senhor pega essa imagem das crianças que jogam e estão descontentes. Uma geração descontente. Uma geração para a qual falta a sabedoria. Como assim, Padre? Falta a sabedoria. Falta a sabedoria para aderir à proposta de Deus. O chamado do Evangelho de hoje é esse. Busquemos aderir o quanto antes à proposta que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um plano para nós. Isso foi o carro-chefe da abertura dessa segunda semana do Advento. O Senhor tem uma proposta. O Senhor tem um anúncio a ser feito. E esse anúncio do Senhor, esse chamado do Senhor para entrarmos no reino dos céus, para vir até Ele quando estamos cansados e abraçarmos o plano de Deus para nós, essa proposta que se torna exigente em alguns momentos,
é a proposta que nos traz vida. E não seria sábio o homem que a renunciasse. Entretanto, a imagem, na continuação dos versículos, agora no versículo 18, recupera, ou melhor, evidencia exatamente esse aspecto. Com efeito veio João. João, com um testemunho penitencial, João, que apresenta a via da remissão, um caminho de austeridade e de conversão para o Senhor, e não é acolhido. A proposta penitencial de João não é acolhida. Ele vem rejeitado, como o próprio Senhor recupera nos termos, como se fosse um endemoniado, um exagerado. Vem o Senhor e anuncia e faz, ou melhor, e declara um testemunho de maior condescendência, de maior compaixão, e é tratado também com desprezo. Então, a imagem que o Senhor pega, ela é muito significativa, porque os judeus não estavam dispostos a acolher a proposta de Deus. Queriam que se cumprisse uma proposta ao modo próprio de cada um deles, e não acolher aquilo que o Senhor propõe. Se o Senhor propõe uma estrada penitencial, estão descontentes. Se o Senhor propõe uma estrada de condescendência, estão igualmente descontentes. Retrata um pouco aquela tendência que não foi só presente na época de Jesus, mas que nos acompanha enquanto experiência humana ao longo das gerações. A tendência de querer que Deus se comporte segundo as nossas expectativas, ou sem nos darmos conta, submetemos Deus a um segundo lugar na nossa vida. Mas, padre, um segundo lugar é forte isso. Eu não coloco Deus em segundo lugar na minha vida. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Não tenho dúvidas que o desejo é esse. Mas às vezes a gente tem que se perguntar se é isso realmente que a gente está fazendo, colocando Ele em primeiro lugar. Que o desejo é claro. Não duvido. Porque conhecendo a piedade de muitos corações, como sacerdote, percebo que esse desejo é verdadeiro. Mas é preciso fazer de quando em quando a pergunta para sabermos se estamos apenas com um desejo verdadeiro ou se já temos de fato uma prática concreta enquanto prática verdadeira, ou seja, enquanto verdade realizada na minha vida. Colocar Jesus por primeiro, colocar o plano de Deus por primeiro na nossa vida. Não é fácil, pois supõe um caminho, muitas vezes penitencial, de exigência penitencial, e em muitos outros momentos, um caminho de contínua entrega de si a Deus. Às vezes encontramos dentro de nós o desejo, por exemplo, de viver certas renúncias. Mas o desejo das renúncias ainda por estarem muito ligados ao medo da punição, por exemplo, permanecermos numa determinada condição de pecado, não amadurece em nós com consistência um forte desejo e ato de entrega. Não apenas desejar evitar aquilo que me afasta de Deus, mas desejar e buscar por todos os meios possíveis estar estreitamente unido ao Senhor, dizendo-se: faça-se em mim tudo segundo a vossa palavra. Como disse a Virgem Maria, e ontem tivemos a chance de celebrar Nossa Senhora do Loreto e fazermos memória da Santa Casa do Loreto, e a ladainha de Nossa Senhora, ou a ladainha lauretana, é a ladainha que se compôs na história da visitação peregrina do povo cristão ao Santuário de Loreto, onde tem as paredes da Santa Casa que miraculosamente foram trazidas de Jerusalém para a cidade de Loreto. É uma história longa, muito bonita, de se
para se conhecer, e o significado de Loreto diante daquele mar aconteceu a grande batalha de Lepanto. O santuário tem um lugar muito significativo onde ele hoje se encontra. Mas, enfim, os cristãos peregrinavam de diversas partes da Itália e do Ocidente para visitar a Santa Casa de Loreto. Temos os muçulmanos nesse período que dominam a Terra Santa, então a relíquia da Terra Santa, além da Santa Cruz que está em Jerusalém, as relíquias da cruz, mais próxima na região norte da Península Italiana era a Santa Casa. Além, obviamente, de outras relíquias menores. E agora me vem a pergunta sobre o sudário, mas eu não sei dizer para vocês se o sudário já estava na região de Turim ou se ele nesse período ainda estava no Oriente. Mas enfim, era, digamos assim, o pedacinho da Terra Santa mais próximo do Ocidente. E uma legião de cristãos de todas as partes iam até lá e, chegando até lá, cantavam os louvores e as honras à Virgem Santíssima nos diversos títulos como ela era conhecida. Belíssimo isso. Os diversos títulos com que o povo de Deus amava e honrava a Santa Mãe de Deus. Cantar cada uma das invocações na ladainha não é apenas recordar o elenco dos títulos e dos nomes atribuídos a Nossa Senhora, mas como as virtudes e as graças operadas na vida da Virgem Santíssima iluminam o seu povo e chamam o seu povo à vida cristã e o amor a Cristo. Mãe amável, Mãe admirável, sede de sabedoria, vaso espiritual, Torre de Davi, porta do céu, Virgem prudentíssima, Virgem castíssima, Virgem fiel, Mãe de misericórdia, de tantos modos e maneiras, o povo de Deus saudava a Virgem Santíssima, mas a saudação trazia o retrato da experiência que o povo de Deus havia celebrado a partir da maternidade, celebrado com Deus a partir da intercessão materna da Virgem Santíssima. O cuidado materno da Santa Mãe de Deus com o seu povo levava-o a louvá-la a partir dessa experiência de amor que eles viveram e que ela, por sua intercessão e presença materna, ajudou o povo a estabelecer no seu itinerário de fé e de declaração de amor a Deus. Os títulos recolhem o memorial da intercessão de Maria em favor do povo e o canto de louvor que e junto com Maria e em devoção e aliança com a Virgem Santíssima, o povo de Deus e a Igreja canta aos céus pelos prodígios realizados pelo Senhor. A Virgem Santíssima em tudo cumpriu a vontade do Pai e, como já falamos, é o exemplo por excelência a ser seguido por todos nós no ato de sacrifício de amor para permanecer unido na comunhão com a palavra de seu Filho, com a palavra do Pai. Então, hoje falamos sobre é sábio todo aquele que escolhe o projeto do Senhor. É sábio todo aquele que abraça o que o Senhor lhe propõe. A Virgem Santíssima abraçou tudo o que o Senhor sempre lhe propôs. E cada vez que nós rezamos a ladainha, por exemplo, nós estamos recordando, em cada título da Virgem Santíssima, a história dos muitos momentos em que a Santa Mãe de Deus ajudou o seu povo a abraçar a proposta de Deus para cada um deles. E de não apenas fugir do pecado, mas de desejar entregar-se totalmente a Deus. A Virgem Santíssima nos ajuda a ter um amor por Deus que não vem encapsulado pelo medo da hostilidade de Deus. Como mãe amável, ela nos abraça
e nos leva até a presença desse Pai, que é um Pai severo, que é um Pai rígido. Ontem falávamos, as exigências do Evangelho não vão diminuídas, são aquelas que são. Mas quando estamos do lado de nossa mãe, nos sentimos sempre confiantes. Porque, além de nos encorajar à ternura materna, ela nos apresenta diante da autoridade desse Pai e nos ajuda a cumprir com amor as exigências que são justas. O Senhor não nos exige de maneira injusta, porque Deus é o Deus onipotente, a Ele toda a honra e toda a glória. Não é justo e nem aceitável o pecado aos olhos de Deus, e ainda mais contra Ele. Então é justíssimo a exigência dos céus sobre o dever de santidade. Mas esse Senhor que exige é um Senhor amorosíssimo. É um Senhor que entregou, como sabemos, o seu Filho para nos salvar e que nos confiou às mãos de sua mãe, para que nós possamos viver como entrega de amor as exigências do Evangelho. Porque te amo, Senhor. Ou melhor, porque me amas, Senhor, pude conhecer o amor. E confiante nesse amor que o Senhor tem por mim, pelas mãos de sua mãe, que me encoraja e me acolhe como minha própria mãe, eu me entrego. E não quero, Senhor, viver fora do seu amor. Não quero, Senhor, viver se não for para te amar, por toda a minha vida, em todos os momentos da minha vida. Essa é a oração que Santo Afonso faz em uma das partes da novena de Natal. Santo Afonso foi um grande bispo e homem de pastoral. Pois é, foi um grande pastoralista. Muito bem. Escreveu obras e obras para a formação do povo de Deus, obras e obras para instruir os homens a como amar a Deus com um coração sincero. E levava ao santo povo de Deus os exercícios, não apenas penitenciais, mas, sobretudo, os exercícios devocionais que ajudavam o povo de Deus a ter a justa sensibilidade no coração para se aproximarem do Senhor. Em outras palavras, Santo Afonso, como pastor, demonstrou pelo seu povo, ele que era um grande devoto da Virgem Santíssima, demonstrou pelo seu povo um coração materno, que acolhia a todos e levava a todos para junto de Jesus. E ele escreve em uma de suas, como eu dizia, em uma das suas preparações da novena de Natal, essa belíssima oração. Fogo sempre ardente, diremos juntamente com Santo Agostinho, inflama as nossas almas. Ó Jesus, tu fizeste-te homem para acender em nossos corações o fogo do amor divino. Como pudestes encontrar em nós tamanha ingratidão, ó bom Jesus? Tudo fizeste para que te amassem, chegando ao ponto de sacrificar o teu sangue e a tua vida. Por que razão ficam os homens insensíveis a tantas graças que o Senhor lhes deu? Por as ignorarem? Não, eles sabem, eles creem que por amor deles tu viestes do céu, revestistes de nossa carne humana e carregou com a sua misericórdia a cada um de nós em nossas dores. Eles sabem que por amor deles quisestes levar uma vida de sofrimento permanente e padecer uma morte ignominiosa. Como explicar, pois, que vivam no completo esquecimento da tua bondade imensa, ó bom Jesus? Eles amam os pais, eles amam os amigos, eles chegam mesmo a amar os animais. É somente por ti que não sentem
um amor de ingratidão. Mas, ó Jesus, o que eu estou dizendo? Ao acusar os meus irmãos de ingratidão, vendo a ingratidão de seus corações, estou a condenar-me a mim mesmo, pois o meu comportamento para contigo foi pior do que o deles, pois reservastes ainda por mim graças muito maiores. Porém, Jesus, como o mais ingrato dos homens e ao mesmo tempo, como aquele que sofre pelas dores da ingratidão do coração de meus irmãos, a quem me associo nos horrores dessa distância do teu amor, a tua misericórdia, ó bom Jesus, me restitui a coragem de permanecer acreditando em teu amor. Sei que a tua misericórdia me sustentou durante toda a minha vida, perdoando-me, incendiando-me com o fogo do teu amor, que não pude acender em mim, foi sempre obra da tua misericórdia desde o começo. Na condição de eu querer arrepender-me e amar-te sempre mais, também isso é obra da sua misericórdia, da tua misericórdia, Senhor. Sim, meu Deus, quero arrepender-me sempre dos meus pecados. Quero amar-te com todo o meu coração a cada minuto e a cada momento. E reconheço que o meu coração te esqueceu para amar as coisas desse mundo e te peço perdão. Mas também vejo que, apesar desta minha traição, tu continuas a chamar o meu coração para junto de ti. Por isso, eu dedico a ti o meu coração. Eu te dou, ó meu Jesus, com toda a minha força, com toda a força da minha vontade, eu te entrego o meu coração. Digna-te, ó Senhor, a incendiá-lo com o teu santo amor. Faz com que de agora em diante ele só ame a ti. Eu te amo, ó meu Jesus. Eu te amo, ó meu soberano bem. Eu te amo, ó único amor da minha alma, e suplico que me dê a graça de amar-te por toda a minha vida e que diante da mínima falta o meu coração, outra vez provando o arrependimento imediatamente, arda no desejo de amar-te sempre mais. Ó Maria, minha Santíssima Mãe, tu que és a Mãe do amor formoso, obtém-me, Senhora, a graça de amar o meu Deus como amastes com o teu puríssimo e casto coração. De ti espero esse socorro, ó Mãe, pois quero amá-lo, unindo o meu coração ao teu. Belíssimo, meus irmãos, que oração bela, 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 que nos toca dentro, que nos tira dessa imagem que o Senhor hoje nos apresenta no Evangelho, da geração que se faz pouco sábia e agindo como criança, que ora orienta numa direção, ora orienta na outra direção os próprios atos, segundo o que lhe possa convir ao momento. Que o nosso desejo de amar ao Senhor nos acompanhe sempre. Hoje celebramos ainda a memória facultativa do Papa São Damaso, que cumpriu tantos importantes papéis pelo bem da Igreja. Foi o Papa do período do Imperador Teodósio, que significa que ele acompanhou também o período próximo de Santo Anselmo, que falávamos há tempo atrás, Santo Ambrósio, perdão, que falávamos alguns dias atrás, para ser mais exato, no 7 de dezembro, que, dentre outras coisas, exortou o Imperador Teodósio à penitência e à conversão. Bom, Papa Damaso teve um papel importante na Igreja, não apenas com a promoção daquilo que se tornou o direito canônico, a defesa do pontificado da sucessão petrina, junto com o Imperador Teodósio. Ele
também defendeu o culto dos mártires e, a partir dele, a língua latina se torna língua oficial e a referência de Roma se torna confirmada. Foi um período muito marcado por inúmeras heresias, pela tentativa de adaptar a fé à vida do Evangelho e o reconhecimento das tradições da Igreja sempre segundo o interesse que fosse mais conveniente. Era uma outra forma de expressar aquilo que o Senhor hoje no Evangelho adverte de maneira evidente. O Senhor tem uma proposta para nós. A fé é aquela revelada pelo Senhor. Tanto que a heresia não é outra coisa que separar do anúncio da fé verdadeira aquilo onde eu vou depositar a minha adesão e aquelas coisas em que eu não vou depositar a minha adesão e vou colocar à parte. Heresia significa separar, tirar a parte. Não tiremos a parte, recebamos tudo aquilo que o Senhor nos entrega. O Santo Padre nos entregou o ano de São José, com a autoridade e o poder das chaves, nos deu, meus irmãos, a graça de aprofundarmos a nossa devoção a São José e recolhermos inúmeras indulgências, ou seja, realizarmos tantíssimos bens espirituais por milhares de almas. Podemos promover tantos bens espirituais ao longo desse ano, através da devoção de São José, através do exercício de piedade da Igreja. São José que em tudo sempre cumpriu a vontade do Senhor, que se deixou transformar completamente do seu plano e projeto de vida aquilo que o Senhor lhe quisesse pedir. O homem do silêncio, o homem que não diz uma única palavra em toda a Sagrada Escritura, porque entregando o seu coração totalmente ao Senhor, vive daquilo que o Senhor fala. Não tenho nada a dizer que não seja o que o meu Senhor queira de mim. O silêncio de São José é um testemunho vibrante de que os gestos e as atitudes são a declaração da fé presente no nosso coração. Os gestos de São José no cuidado com a Sagrada Família testemunham a aliança do seu coração com o coração do seu Senhor. E assim, meus irmãos, temos a graça no próprio decreto das indulgências. Na última parte, vemos o Santo Padre chamar todos os anciãos, todos os enfermos, os agonizantes, a poderem entregar as suas dores e os seus sofrimentos pela intercessão de São José, amparados pelo patrocínio, pelas mãos do protetor, daquele que guardião da Santa Igreja, entregar por amor a Cristo esses sofrimentos pela salvação das almas. E também a consagrar, falávamos ontem, a consagrar o nosso trabalho, a consagrar as atividades de caridade desse ano, a realizar tantas ações através das quais é possível lograr os benefícios das indulgências, mas, sobretudo, celebrar e renovar um coração que se coloca inteiramente nas mãos do Senhor para cumprir o seu plano de amor. Que o bom Deus nos abençoe pela intercessão do Papa Damaso, pela intercessão de São José e da Santíssima Virgem Maria, para que nós possamos ser uma geração que caminha na sabedoria que vem dos céus e escolhe em tudo cumprir a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, de São Damaso e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.